Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos a Movimentos Religiosos Contemporâneos, capítulo 3, Cristianismo. Hoje nos reunimos para refletir sobre a riqueza e a complexidade do cristianismo, uma religião que, embora centrada em um único Deus e na figura de Jesus Cristo como Salvador, é marcado por uma diversidade de interpretações e práticas ao longo dos séculos. Em um mundo contemporâneo que frequentemente desafia valores absolutos e busca a aceitação universal, é essencial que entendamos as correntes de pensamento que emergem dentro e fora da fé cristã. A divisão do cristianismo em três ramos principais: catolicismo romano, ortodoxia e protestantismo, nos revela a riqueza de tradições e práticas que buscam seguir os ensinamentos de Cristo, cada uma com sua própria abordagem e compreensão da Bíblia. Contudo, com a evolução do pensamento moderno, surgem movimentos que, apesar de se apresentarem como pró-cristianismo, promovem alterações nas doutrinas fundamentais, desafiando a ortodoxia e a interpretação tradicional da Escritura. Neste encontro, examinaremos não apenas as tradições estabelecidas do cristianismo, mas também os desafios impostos por correntes como o teísmo aberto e a teologia da fé. Ao fazermos isso, buscaremos entender como podemos defender a verdade do Evangelho e permanecer firmes em nossa fé, mesmo em meio a um mundo que valoriza a flexibilidade sobre a verdade. Tópico 1: Cristianismo. O cristianismo, uma das religiões mais difundidas no mundo, é monoteísta, ou seja, acredita na existência de um único Deus. Jesus Cristo é reconhecido pelos cristãos como o Messias prometido e enviado por Deus para redimir a humanidade. Os cristãos acreditam que Jesus realizou essa obra de salvação ao morrer na cruz e ressuscitar, garantindo assim a redenção para os que creem. O conceito de Trindade, que inclui Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é central para essa fé, embora seja visto como um mistério da fé cristã, onde três pessoas divinas são adoradas como um só Deus. A Bíblia é considerada a palavra sagrada de Deus e serve como guia para viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Desde o início, o cristianismo busca pregar o Evangelho a todos e proclamar o reino de Deus, preparando o mundo para o retorno de Jesus Cristo. A doutrina da Trindade é um dos pilares teológicos mais importantes do cristianismo. Ela ensina que Deus é um ser único que se revela em três pessoas distintas, mas que compartilham a mesma essência divina. Deus Pai é o Criador e sustentador do universo. Deus Filho, Jesus Cristo, é o Salvador que veio ao mundo para redimir os pecados da humanidade. E Deus Espírito Santo é o Consolador e guia que atua na vida dos cristãos. Embora sejam três pessoas distintas em suas funções e manifestações, a Trindade é adorada como um único Deus indivisível. Essa doutrina é considerada um mistério da fé cristã, sendo incompreensível por completar para a razão humana, mas essencial para a crença e prática da fé cristã. A doutrina da Trindade diferencia o cristianismo de outras religiões monoteístas, como o judaísmo e o islamismo. Jesus Cristo ocupa uma posição central na teologia cristã, sendo reconhecido como o Messias prometido no Antigo Testamento. Seu título, Cristo, é derivado do grego Christos, que é tradução do hebraico Mashiach,
significando ungido por Deus. Essa designação reflete o reconhecimento de Jesus como aquele enviado por Deus para cumprir a promessa de salvação e restauração da humanidade. De acordo com a fé cristã, Jesus viveu uma vida sem pecado e se entregou voluntariamente para ser crucificado, consumando assim a obra da redenção para os que creem nele. Sua ressurreição é vista como prova definitiva de sua divindade e poder sobre a morte, sendo um evento central para a esperança cristã na vida eterna. A missão de Jesus inclui também o ensino dos valores do reino de Deus, como o amor, o perdão e a justiça, que continuam a guiar os cristãos em sua prática de fé. Os três ramos do cristianismo são o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo e o protestantismo. Embora todos compartilhem a crença na Trindade, na Bíblia como as Sagradas Escrituras, na obra salvadora de Jesus e em sua segunda vinda, cada ramo possui diferentes abordagens em suas práticas e doutrinas. O catolicismo romano, liderado pelo Papa em Roma, enfatiza a tradição e os sacramentos como a Eucaristia e a confissão. O catolicismo romano, por sua vez, possui ritos e liturgias que remontam aos primeiros séculos do cristianismo, mantendo uma estrutura descentralizada com várias igrejas autocéfalas. O protestantismo, surgido da Reforma no século XVI, abrange uma diversidade de denominações como luteranos, calvinistas e batistas, e valoriza a autoridade das Sagradas Escrituras acima da tradição. Essas distinções moldaram a história e a prática da fé cristã ao longo dos séculos, influenciando culturas e sociedades em todo o mundo. Ao longo da história, o cristianismo tem enfrentado correntes de pensamento e movimentos que divergem das doutrinas ortodoxas estabelecidas. Algumas dessas correntes apresentam interpretações alternativas ou questionam aspectos fundamentais da fé cristã, como a divindade de Jesus, a Trindade ou a autoridade das Escrituras. Essas interpretações podem resultar em heresias, seitas ou novos movimentos religiosos que reivindicam uma forma mais pura de cristianismo ou uma nova revelação. Exemplo disso são movimentos como o arianismo, que negava a plena divindade de Cristo, ou o gnosticismo, que oferecia uma visão dualista da realidade. Em tempos mais recentes, surgem interpretações mais liberais que questionam a infalibilidade bíblica, ou movimentos neopentecostais, que enfatizam experiências espirituais. Esses desenvolvimentos refletem o dinamismo do cristianismo em responder a questões teológicas e culturais, enquanto busca preservar suas crenças essenciais. Tópico 2. A origem do cristianismo. O cristianismo teve sua origem em Jesus de Nazaré, nascido em Belém da Judeia, cuja vida e ensinamentos deram início a essa religião. Jesus, considerado pelos cristãos como o Filho de Deus e o Messias prometido, encarnou como ser humano e viveu sem cometer pecados durante 33 anos. Sua missão, segundo a fé cristã, foi restaurar a comunhão entre Deus e os homens, algo que se consumou através da sua morte na cruz, onde ele se ofereceu como sacrifício para a remissão dos pecados da humanidade. Os cristãos também acreditam que, ao terceiro dia após sua morte, ele ressuscitou fisicamente, dando prova de sua divindade e poder sobre a morte.
vida, morte e ressurreição de Jesus são registrados nos evangelhos que narram não só esses eventos, mas também os milagres realizados e os ensinamentos que ele deixou para guiar a vida dos seus seguidores. Com a ressurreição de Jesus e sua ascensão aos céus, seus discípulos se dedicaram a espalhar a sua mensagem por toda a região e, eventualmente, pelo mundo. Esse esforço missionário e evangelístico deu início ao que hoje é conhecido como cristianismo, uma religião que rapidamente se expandiu para além das fronteiras da Judéia. Os relatos de sua vida e obra estão registrados nos 4 evangelhos que servem como a base para a fé cristã. Esses textos sagrados incluem os registros de suas ações milagrosas, como curas e expulsões de demônios, e suas palavras sobre o amor incondicional a Deus e ao próximo, além de diretrizes morais que visam orientar uma vida que seja agradável a Deus. Com o tempo, a mensagem de Jesus atraiu milhões de seguidores e se consolidou como uma das principais religiões do mundo, com grande impacto histórico e cultural e social. Hoje, o cristianismo é a religião com o maior número de adeptos no mundo, somando aproximadamente 2 bilhões de pessoas espalhadas por todos os continentes. Esse crescimento extraordinário ao longo dos séculos reflete a abrangência da mensagem cristã que transcende barreiras culturais e sociais. A religião influencia não só a vida espiritual de seus seguidores, mas também tem deixado sua marca em áreas como a arte, a educação, a política e os direitos humanos. A moral e os princípios éticos derivados dos ensinamentos de Jesus continuam a moldar valores e comportamentos em muitas sociedades contemporâneas. O cristianismo se adaptou às mudanças e desafios ao longo da história, enfrentando divisões internas e se renovando, o que contribui para sua relevância contínua e sua capacidade de se conectar com pessoas de diferentes culturas e tradições. O cisma de 1054 foi um evento vital na história do cristianismo, que resultou na divisão oficial entre a Igreja Ocidental liderada pelo Papa em Roma e a Igreja Oriental centrada em Constantinopla. Essa separação foi motivada por uma série de fatores que incluíam diferenças culturais, políticas e teológicas que se acumularam ao longo dos séculos. As divergências se estendiam desde a linguagem litúrgica utilizada, que seria no caso latim no Ocidente e grego no Oriente, até questões de autoridade e doutrina, como o uso de filioque no credo e a supremacia papal. A Igreja Ortodoxa Oriental rejeitou a autoridade centralizada do Papa, optando por uma estrutura descentralizada com várias igrejas autocéfalas. Este cisma não só dividiu a cristandade em 2 tradições distintas, mas também deu origem a diferentes abordagens litúrgicas, teológicas e eclesiásticas que persistem até os dias atuais, moldando a identidade de milhões de cristãos ao redor do mundo. O catolicismo romano é uma das principais vertentes do cristianismo, com suas raízes na igreja cristã primitiva, que começou a se organizar por volta do ano de 33 d.C. A prática católica é centrada na Bíblia, que é considerada seu livro sagrado, mas a tradição tem um papel igualmente importante, sendo reconhecido como fonte de autoridade. Além disso, a doutrina católica se baseia em livros apócrifos, escritos dos pais da Igreja, pronunciamentos de concílios e decretos papais. A liderança da Igreja está sob Papa, que é considerado infalível, ou seja, suas declarações sobre questões de fé e moral são vistas como
irrefutáveis. Os cardeais colaboram com o Papa e compõem o colégio episcopal, enquanto as igrejas locais são dirigidas por bispos, padres e diáconos, que também recebem supervisão de arcebispos. Essa estrutura hierárquica é fundamental para a organização e funcionamento da Igreja Católica. A doutrina do catolicismo romano evoluiu ao longo dos séculos, incorporando práticas e ritos que foram moldados em diversos concílios, dos quais houve 21 importantes ao longo da história da Igreja. Esses concílios permitiram que as autoridades eclesiásticas definissem a posição da Igreja em relação a questões doutrinárias, organizacionais e de costumes. Uma das crenças centrais do catolicismo é a existência do purgatório, um estado de purificação para aqueles que morreram em amizade com Deus, mas ainda precisam de purificação antes de entrarem na plenitude da alegria divina. A prática das missas em sufrágio pelos mortos é uma maneira pela qual os fiéis ajudam as almas no purgatório, refletindo a doutrina da comunhão dos santos. Essa crença enfatiza a interconexão entre os vivos e os mortos, permitindo que os fiéis ofereçam orações e sacrifícios em benefício daqueles que necessitam de purificação. Os sacramentos são uma parte fundamental da prática católica, com o catolicismo romano reconhecendo 7 deles. Os primeiros 3, o batismo, a confirmação e a Eucaristia, são considerados os sacramentos da iniciação cristã. O batismo é o sacramento que permite o perdão dos pecados e a entrada na comunidade da Igreja, enquanto a confirmação fortalece a fé do indivíduo. A Eucaristia ou comunhão é vista como o sacramento central da vida cristã, onde os fiéis participam do corpo e sangue de Cristo. Para os pecados cometidos após o batismo, a Igreja oferece o sacramento da reconciliação ou penitência, que permite que os fiéis sejam reconciliados com Deus e com a comunidade. Além destes, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio são sacramentos que desempenham papéis importantes na vida dos cristãos, cada um conferindo graça especial e fortalecendo a conexão do fiel com Deus e a Igreja. No catolicismo romano, a veneração dos santos é uma prática comum, pois os fiéis acreditam que esses homens e mulheres piedosos que foram beatificados pelo Papa atuam como intercessores junto a Deus. Os católicos costumam orar a esses santos pedindo sua intercessão em momento de necessidade, assim como agradecendo por bênçãos recebidas. A prática de escolher o nome de um santo ao ser batizado reflete essa crença, proporcionando ao fiel um modelo de santidade e um intercessor em sua jornada espiritual. Além dos santos, Maria, a mãe de Jesus, ocupa um lugar especial na devoção católica. Ela é venerada como a mãe de Deus e intercessora dos cristãos. A doutrina da Imaculada Conceição sustenta que Maria foi concebida sem pecado original, escolhida por Deus para cumprir sua missão divina. A assunção de Maria aos céus, sua virgindade perpétua e seu papel como intercessora são fundamentais para a fé católica, refletindo a importância que ela tem na vida espiritual dos fiéis. Catolicismo ortodoxo. O catolicismo ortodoxo compartilha semelhanças significativas com o catolicismo romano, especialmente nas práticas e dogmas desenvolvidos antes do cisma. A governança das igrejas ortodoxas é realizada por bispos, patriarcas e conselhos, onde a estrutura hierárquica é respeitada. Diferente do catolicismo romano,
que exige o celibato para todos os sacerdotes, no ortodoxo apenas os bispos devem permanecer celibatários, permitindo que os padres contraiam matrimônio, desde que isso ocorra antes da ordenação. Além disso, os cristãos ortodoxos não reconhecem a primazia do Papa nem a sua infalibilidade, aceitando apenas os 7 concílios ecumênicos que ocorreram antes do cisma, cujas definições doutrinárias e escrituras são consideradas infalíveis e irrevogáveis. A doutrina ortodoxa se expande a partir destes concílios, sendo complementada por definições de concílios locais e por epístolas de bispos individuais. No catolicismo ortodoxo, a autoridade suprema reside no Santo Sínodo Ecumênico, que é composto por todos os patriarcas que lideram as igrejas autocéfalas, bem como pelos arcebispos primazes das igrejas autônomas. Esta estrutura garante que a tradição ortodoxa se mantenha viva e relevante ao longo do tempo. A tradição é abrangente, incluindo não apenas as escrituras e os concílios, mas também as escrituras dos padres da igreja, a liturgia, os cânones e os ícones. Os ícones, em particular, desempenham um papel vital, sendo vistos como expressões da visão do mundo espiritual. Para os cristãos ortodoxos, os ícones são pontos de encontro entre os vivos e os que já faleceram, permitindo que percebam os santos como contemporâneos e amigos pessoais, em vez de meras figuras históricas. A ênfase na liturgia e nas práticas comunitárias reflete a importância da tradição na vida espiritual e na adoração dos fiéis. As práticas doutrinárias do catolicismo ortodoxo incluem a oração aos santos e anjos, assim como a oração pelos mortos. A veneração dos ícones sagrados é uma expressão importante da fé ortodoxa, permitindo que os fiéis se conectem espiritualmente com os santos. Os cristãos ortodoxos acreditam em 7 sacramentos, que são fundamentais para a vida da Igreja, mas com algumas variações em relação ao catolicismo romano. Por exemplo, o batismo é realizado por imersão e a Eucaristia é administrada com pão e vinho. Embora os ortodoxos realizem orações pelos mortos, eles rejeitam a doutrina do purgatório, assim como o dogma da Imaculada Conceição de Maria. No entanto, preservam a crença na ascensão de Maria e sua função como intercessora junto a Deus. Isso reflete uma relação profundamente respeitosa e íntima com Maria, reconhecendo sua importância no plano de salvação e na vida espiritual dos fiéis. Assim, a espiritualidade ortodoxa é rica em tradições e práticas que cultivam uma conexão com o sagrado. Protestantismo. O protestantismo começou em 1517, quando Martinho Lutero desafiou as práticas da Igreja Católica, especialmente as indulgências e a autoridade do Papa. Lutero e outros reformadores buscaram retornar às doutrinas essenciais do cristianismo, com um foco na interpretação bíblica como base para a fé. Essa mudança teve um impacto significativo, distinguindo os protestantes dos católicos, pois enfatizava que a verdade é encontrada nas Escrituras. Como afirmado por O.R.R., o cristianismo se diferencia de outras religiões por seu ensino definido e positivo, que é acessível mediante condições morais. Essa ideia de conhecimento e doutrina é fundamental para entender o protestantismo e suas raízes. O protestantismo é composto por várias denominações, incluindo luteranos, anglicanos, batistas, metodistas e presbiterianos. Esses grupos se originaram da reforma que
promoveu a ideia de que a salvação é acessível a todos por meio da fé, sem a intermediação da Igreja Católica. Os cristãos que se separaram do catolicismo e seguiram essa linha são frequentemente chamados de evangélicos, que se dividem em tradicionais e pentecostais. O protestantismo histórico e evangélico é caracterizado por uma ênfase na Bíblia como única fonte de doutrina, e cada denominação pode ter sua própria interpretação e prática, refletindo a diversidade do movimento. A perspectiva protestante rejeita várias doutrinas católicas que não têm apoio bíblico, como o purgatório, a canonização dos santos e a veneração de imagem. Os protestantes acreditam que a salvação é alcançada exclusivamente pela fé em Jesus Cristo e que a vida cristã deve ser manifestar através das obras fundamentadas nos ensinamentos da Bíblia. É vital entender que, após a morte, a escolha da salvação não pode ser alterada. Portanto, cada indivíduo deve fazer essa escolha durante a vida. Além disso, para os protestantes, Jesus é o único intercessor entre Deus e a humanidade, e eles rejeitam a ideia de Maria como intercessora ou com atributos de santidade. Dentro da prática protestante, são reconhecidos apenas 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. O batismo é realizado por imersão, simbolizando a morte e ressurreição com Cristo, enquanto a Santa Ceia é uma celebração que rememora a última ceia de Jesus com seus discípulos. Todos os membros da comunidade cristã são encorajados a participar desses sacramentos que são considerados essenciais para a vida da Igreja. Essa simplicidade na prática sacramental reflete a ênfase protestante na Bíblia como a única fonte de autoridade, onde as tradições não bíblicas não têm lugar nas práticas da fé, diferenciando-se assim das tradições católicas. Em suma, o protestantismo é um movimento que busca retornar à essência do cristianismo bíblico, enfatizando a Bíblia como a única fonte de doutrina e a salvação exclusivamente pela fé. As diversas denominações dentro do protestantismo refletem uma rica tapeçaria de crenças e práticas, mas todas compartilham a rejeição de dogmas que não são apoiados pela Escritura. Essa diversidade, no entanto, é unificada pelo objetivo comum de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e compartilhar essa mensagem com o mundo. O protestantismo, portanto, não é apenas uma fragmentação do cristianismo, mas uma expressão vibrante de fé que continua a impactar a vida de milhões ao redor do mundo. Pentecostalismo. O pentecostalismo se desenvolve a partir do protestantismo, mantendo as doutrinas fundamentais do cristianismo. No entanto, ele se destaca por acreditar no batismo com o Espírito Santo, que se manifesta no dom de falar em línguas estranhas, um fenômeno que ocorreu no dia de Pentecostes. Essa crença é central para a experiência pentecostal e é considerado um dom acessível a todos os cristãos. O termo pentecostal refere-se a esse evento essencial descrito no livro de Atos, capítulo 2, onde os apóstolos receberam o Espírito Santo e começaram a falar em diversas línguas. Essa experiência é vista como uma forma de empoderamento espiritual e um sinal da presença de Deus na vida dos crentes. O pentecostalismo começou a se espalhar pelo Brasil no início do século XX, especialmente entre 1910 e 1911, quando missionários pentecostais vieram ao país e estabeleceram igrejas em estados como Paraná e Pará. Esse movimento logo ganhou força, atraindo seguidores e formando comunidades ao redor
de sua ênfase na experiência direta com o Espírito Santo. Com o tempo, o pentecostalismo brasileiro se diversificou em várias denominações, cada uma contribuindo com suas próprias ênfases teológicas e práticas, formando um panorama rico e dinâmico dentro do cristianismo no Brasil. No Brasil, o pentecostalismo se divide em 3 grupos principais. O primeiro é o pentecostalismo clássico, que enfatiza o dom de línguas, representado por igrejas pioneiras como a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã. O segundo grupo, que não tem uma nomenclatura consensual, surgiu na década de 1950 e é focada na cura divina, incluindo igreja como a do Evangelho Quadrangular e Deus é Amor. O terceiro grupo, conhecido como neopentecostalismo, surgiu na década de 1970 e destaca a guerra espiritual e a teologia da prosperidade, com representantes como a Igreja Universal do Reino de Deus. Cada um desses grupos traz características únicas, refletindo a diversidade e a evolução do pentecostalismo no Brasil. A Renovação Carismática Católica é um movimento que começou em 1966 na cidade de Campinas, São Paulo, inspirada pelas experiências do pentecostalismo protestante. A Renovação Carismática traz à Igreja Católica elementos como o falar em línguas, conhecido como glossolalia. O movimento surgiu em um momento em que a Igreja Católica estava em busca de renovação, conforme desejado pelo Concílio de Vaticano II. A renovação carismática busca integrar as experiências espirituais dos pentecostais dentro da tradição católica, proporcionando uma nova abordagem à fé, que enfatiza a ação do Espírito Santo e a vivência direta de experiências religiosas transformadoras. Tópico 3. O cristianismo e a sociedade. Nas sociedades modernas, os desafios sociais são amplos e complexos. Entre as necessidades essenciais estão a alimentação, a saúde e a segurança, enquanto problemas como a pobreza e a dependência química representam dificuldades adicionais. Esses desafios incentivam uma busca por mudanças significativas que no cristianismo devem estar alinhadas com os ensinamentos de Jesus. O Evangelho de Cristo encoraja transformações morais, éticas e espirituais que promovem o crescimento pessoal e social. No entanto, também alerta sobre mudanças que, ao se desviarem dos princípios cristãos, podem ter consequências negativas. Assim, o cristianismo convida à avaliação das transformações que beneficiam a sociedade, promovendo uma visão equilibrada do bem-estar que respeita valores bíblicos e impulsiona uma renovação positiva tanto para indivíduos quanto para as comunidades. A influência dos cristãos na sociedade é uma responsabilidade sagrada. Jesus instruiu seus seguidores a serem o sal da terra e a luz do mundo, ilustrando a importância de preservar a pureza do Evangelho enquanto transmitem valores que melhoram a convivência social. Esta responsabilidade implica viver com integridade e moralidade, refletindo os ensinamentos de Cristo em cada ação e decisão. Para os cristãos, preservar o sabor espiritual de sua fé significa agir com ética e ser um exemplo de vida que inspire outros. Se essa influência se torna insípida, o papel de impactar a sociedade também se perde e o testemunho cristão enfraquece. Portanto, a influência cristã deve ser prática e constante, não apenas defendendo a fé, mas também promovendo transformações que valorizem e enriqueçam o tecido social, permitindo que os valores divinos moldem positivamente a vida cotidiana.
Em tempos modernos, o cristianismo encontra desafios únicos, especialmente em uma sociedade que valoriza a relativização de valores e o liberalismo moral. O fundamentalismo liberal questiona os princípios cristãos tradicionais, propondo que certos ensinamentos bíblicos se tornaram obsoletos. Questões como aborto, eutanásia e direitos das lésbicas trazem conflitos que desafiam os cristãos a viverem suas convicções em um ambiente de pluralidade e pressões culturais. Embora seja vital que o cristianismo permaneça relevante em um mundo em mudanças, ele não deve fazer concessões que comprometam sua essência. Movimentos como a teologia liberal buscam adaptar a fé ao contexto contemporâneo, enquanto o fundamentalismo protestante defende a integridade inalterada dos princípios bíblicos. Manter esse equilíbrio é fundamental. O cristianismo deve adaptar-se de maneira a respeitar suas raízes e preservar suas verdades essenciais, garantindo que sua mensagem continue a ser uma fonte de luz e orientação para a sociedade em qualquer época. Tópico 4. O cristianismo e as correntes de pensamento. Neste estudo, introduzimos o tema das correntes de pensamento contemporâneos que exercem uma influência sutil, mas significativa sobre o cristianismo. Essas correntes podem parecer alinhadas aos princípios cristãos, mas ao se desviar dos ensinamentos ortodoxos, criam terreno para possíveis distorções na doutrina. Muitas dessas ideologias não possuem uma estrutura formal organizada, o que faz com que o seu impacto nas igrejas seja menos visível, mas igualmente perigoso. O foco aqui é entender como essas influências se infiltram no cristianismo e acabam moldando a forma de como a fé é compreendida e vivida. É essencial que os cristãos tenham consciência da presença dessas ideias para evitar que práticas e crenças alheias à Bíblia se infiltrem na vida da igreja. À medida que exploramos esse tema, vamos examinar como o discernimento é fundamental para distinguir a verdade das sutis distorções. Com isso, destacamos a importância de manter a doutrina cristã pura e alicerçada na verdade bíblica, garantindo uma fé robusta e fiel ao ensino de Cristo. Agora vamos ver as principais correntes de pensamento que, embora apresentadas como avanços ou ajustes ao cristianismo, trazem sérios desafios à integridade da doutrina. Movimentos como o teísmo aberto, a teologia da fé e a teologia narrativa sugerem novas interpretações para doutrinas fundamentais, mas ao analisá-las, percebemos que sua essência acaba distorcendo o verdadeiro evangelho. Essas correntes empregam uma linguagem aparentemente cristã e abordagens que parecem atrativas, mas introduzem conceitos que se desviam da verdade bíblica. Essa mistura de verdade das escrituras com ideias distorcidas é enganosa e pode facilmente confundir fiéis que não examinam as doutrinas com cuidado. A proposta de tornar o cristianismo mais aceitável é, na realidade, um convite a um desvio das bases inegociáveis da fé cristã. Aqui enfatizamos a importância de desenvolver um senso crítico fundamentado na Bíblia, ajudando cada cristão a distinguir com clareza o que é realmente verdadeiro e alinhado aos ensinamentos de Cristo. Aqui focamos na importância do discernimento bíblico para a preservação da ortodoxia cristã em um contexto de influências doutrinárias divergentes. A Bíblia é nossa fonte de verdade e, como cristãos, somos chamados a examiná-la continuamente, verificando tudo o que ouvimos para
ouvimos como exemplificado pela atitude dos bereanos em Atos 17:10 a 11. Esta prática é fundamental, pois muitos ensinamentos modernos tentam se passar por verdades cristãs, mas na verdade desviam-se dos princípios bíblicos. Assim, é essencial que cada cristão desenvolva um conhecimento sólido da palavra, que é nossa proteção contra esses enganos. Somente através do estudo dedicado das Escrituras e do uso de uma fé crítica é possível distinguir o verdadeiro evangelho de ideias que desviam os crentes. Firmando-se nas doutrinas centrais do cristianismo, a Igreja pode preservar sua essência e continuar a ser uma luz em meio às incertezas, mantendo-se fiel à fé ensinada por Jesus e rejeitando influências contrárias ao ensino bíblico. O teísmo aberto, também conhecido como teísmo da vontade livre, propõe um Deus que se relacione de forma dinâmica com a humanidade, adaptando-se aos acontecimentos ao longo do tempo. Desenvolvida por Clark Pinnock e divulgada no livro The Openness of God, essa visão sugere que Deus, embora amoroso e próximo, não exerce controle absoluto sobre o futuro, deixando espaço para as escolhas humanas. Essa abordagem reformula o entendimento clássico de um Deus onisciente e imutável, atraindo adeptos que buscam um relacionamento mais racional e acessível com o divino. No teísmo aberto, o amor de Deus se sobrepõe a outros atributos, como a onipotência e a onisciência. Os seguidores dessa teologia creem que Deus interage com o mundo e aprende com as decisões humanas. Esse conceito implica que Deus se arrisca e é afetado pelos eventos e escolhas da humanidade, tornando-o mais próximo dos crentes. Para alguns, essa ideia é atraente, pois retrata um Deus acessível. Contudo, muitos críticos a consideram uma limitação à soberania divina e uma deturpação dos ensinamentos tradicionais sobre a natureza de Deus, questionando sua capacidade de governar o futuro. Diferente do calvinismo, que enfatiza a soberania absoluta de Deus, e do arminianismo, que valoriza o livre-arbítrio humano, o teísmo aberto introduz um Deus que pode mudar e ser surpreendido por eventos humanos. Críticos apontam que essa visão compromete atributos essenciais como a imutabilidade e a onisciência, minando a confiança dos crentes na estabilidade divina. Embora procure um Deus mais próximo e envolvido, essa teologia é considerada uma forma de liberalismo teológico que, para muitos, compromete a essência da fé cristã e abre caminho para doutrinas que enfraquecem a reverência à soberania de Deus. A teologia da fé, também conhecida como confissão positiva, é um movimento controverso no cristianismo. Promove a ideia de que a fé é uma força que molda a realidade. Suas origens remontam a figuras como Kenneth Hagin e Essex William Kenyon, influenciados por pensamentos de Phineas Parkhurst Kimball, e se espalhou amplamente, especialmente em igrejas neopentecostais. Esse movimento desafia a tradição cristã ao enfatizar a capacidade do indivíduo de decretar a própria prosperidade e saúde, gerando críticas e confusões em várias comunidades evangélicas. É importante compreender suas raízes para analisar a validade de suas promessas. A teologia da fé sustenta que a fé é uma força criativa
e que declarações positivas podem atrair prosperidade e saúde, enquanto palavras negativas podem trazer efeitos indesejáveis. O movimento ensina que Jesus, na cruz, teria assumido uma natureza pecaminosa e precisou renascer no inferno, uma visão que desvia da tradicional compreensão da expiação. Além disso, a doutrina desencoraja a buscar por cuidados médicos, atribuindo a doença e a pobreza à falta de fé, o que pode gerar frustrações e riscos à saúde dos seguidores. Esse conjunto de crenças controversas gera debate sobre o impacto desses ensinos na fé cristã autêntica. Ao avaliar a teologia da fé, os crentes são chamados a ponderar suas promessas à luz da Bíblia. Embora a ideia de prosperidade e cura seja atraente, muitas de suas doutrinas se desviam da mensagem bíblica, gerando desapontamento e confusão entre os fiéis. É essencial que a comunidade cristã retorne aos fundamentos bíblicos, reafirmando o verdadeiro propósito da fé e o valor da expiação de Cristo, para garantir que sua prática permaneça fiel ao Evangelho. Essa reflexão crítica contribui para preservar a integridade do cristianismo e orientar os seguidores na fé autêntica. A teologia narrativa emerge como um movimento significativo na hermenêutica bíblica, inspirado por filósofos como Friedrich Nietzsche, que negou valores absolutos, e pós-estruturalistas como Michael Foucault e Jacques Derrida. Esses pensadores desafiaram a narrativa histórica tradicional, afirmando que não existe uma única grande narrativa que explique o desenvolvimento da humanidade. Em vez disso, propuseram que o conhecimento e as interpretações são moldados por contextos históricos específicos. Derrida, considerado o pai da desconstrução, enfatizou a importância de desmontar a forma original do texto para revelar significados ocultos. Assim, a teologia narrativa se distancia da abordagem tradicional que vê a Bíblia como um conjunto de proposições doutrinárias, propondo uma leitura mais devocional e pessoal que ignora regras rigorosas de hermenêutica e busca compreender as narrativas bíblicas em um contexto contemporâneo. Dentro da perspectiva da teologia narrativa, a interpretação bíblica torna-se flexível e adaptável às realidades contemporâneas. Os adeptos desse movimento propõem que a leitura da Bíblia deve ser despojada de preocupações rigorosas com hermenêutica tradicional, permitindo que o texto se ajuste às mudanças sociais e culturais. Isso resulta na formação de uma ortodoxia generosa que negligencia a intenção original dos autores bíblicos e o contexto em que os eventos ocorreram. Como consequência, a interpretação da Bíblia se torna um campo de aceitação ampla, onde qualquer leitura pode ser considerada válida. Esse enfoque relativiza a verdade, fazendo com que o significado e a interpretação dos textos bíblicos sejam subjetivos e dependam da perspectiva do leitor. Essa abordagem levanta questões sobre a integridade da mensagem bíblica e o risco de distorções em torno de passagens que não se alinham com as visões modernas, como as que tratam da moralidade e da ética. Um dos aspectos mais controversos da teologia narrativa é essa tendência a desconsiderar passagens bíblicas que vão contra a moralidade atual. Teólogos emergentes frequentemente abordam a Bíblia como um texto que deve nos inspirar às boas obras, mas sem considerar sua aplicação normativa. Essa abordagem leva a uma visão evolutiva da verdade, onde as interpretações são constantemente moldadas pelas mudanças culturais. Por exemplo,
passagens que tradicionalmente condenam comportamentos como o homossexualismo são frequentemente vistos como ultrapassada, refletindo a mentalidade contemporânea. Isso levanta preocupações sobre a validade e a integridade da hermenêutica bíblica. Críticos argumentam que, ao desconsiderar a intenção do autor e o contexto histórico, a teologia narrativa corre o risco de diluir a mensagem original da Bíblia, comprometendo a compreensão do que constitui a fé cristã. Essa flexibilidade na interpretação pode resultar em uma visão de fé que se adapta mais aos caprichos da cultura do que à verdade revelada nas Escrituras. No livro-texto, na parte leitura complementar, discutiremos as principais visões de vida que rejeitam o cristianismo, o agnosticismo, o ateísmo e o humanismo secular. O agnóstico é uma pessoa que não se decidiu se Deus existe, mostrando uma postura de dúvidas, mas não necessariamente de rejeição. A maioria dos agnósticos não investiga seriamente a questão da existência de Deus, e essa dúvida pode ser, na verdade, ser um convite para examinar as afirmações do cristianismo. Por outro lado, os ateus afirmam categoricamente que não existe Deus. No entanto, essa afirmação é questionável, pois, para ser dogmático, alguém precisa ter um conhecimento absoluto do universo, algo que está além da capacidade humana. E, finalmente, o humanismo secular surge como uma filosofia organizada que nega a divindade e coloca o ser humano como padrão de verdade e moralidade. Essas perspectivas reduz valores como lei e justiça a conceitos humanos, afastando-se completamente da influência de Deus. Ao investigar essas visões, percebemos que elas não enfraquecem o cristianismo, mas muitas vezes acabam reforçando sua relevância e verdade. Confronto doutrinário. O catolicismo romano é uma das tradições cristãs mais antigas e amplamente reconhecidas. No entanto, ao analisarmos suas doutrinas, especialmente a intercessão dos santos e a autoridade papal, percebemos que elas não têm respaldo nas Escrituras. Em 1 Timóteo 2,5, encontramos uma afirmação clara: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Este versículo é fundamental, pois nos mostra que Cristo é o único mediador que pode interceder por nós diante de Deus. Isso contrasta diretamente com a prática católica de orações dirigidas a santos que muitas vezes são vistos como mediadores. Portanto, a Bíblia desafia a ideia de que precisamos de intermediários humanos, enfatizando a singularidade e a suficiência de Cristo como nosso mediador. Assim, podemos entender que, embora o catolicismo tenha suas tradições e práticas, elas não estão fundamentadas nas verdades bíblicas. O catolicismo ortodoxo é uma tradição rica e profunda que enfatiza a continuidade histórica e a tradição. No entanto, ao examinarmos certas práticas como a veneração de ícones, encontramos um desvio significativo em relação às Escrituras. Em Êxodo 20, versículos 4 a 5, Deus claramente proíbe a criação e a adoração de imagens, dizendo: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Essa proibição não é meramente cultural, é um princípio espiritual que reflete a natureza de Deus e seu desejo para a adoração genuína e direta. A veneração de ícones, portanto, se coloca em contradição com este mandamento. A prática ortodoxa pode ser vista como uma tentativa de conectar-se ao divino, mas
Quando essa conexão ignora a palavra de Deus, ela se torna problemática. É essencial que retornemos às Escrituras como a única regra de fé e prática para garantir que nossas adorações estejam alinhadas com a vontade de Deus. O pentecostalismo é uma corrente cristã vibrante e cheia de vida, caracterizada por manifestações emocionais e experiências espirituais intensas. Entretanto, algumas práticas como a teologia da prosperidade e certos excessos nas manifestações do Espírito levantam questões sérias à luz das Escrituras. Em 1 Coríntios 14,40, o apóstolo Paulo instrui: mas faça-se tudo com decência e ordem. Essa instrução é vital para entender que, embora a experiência espiritual seja importante, ela não deve resultar em desordem ou confusão nas reuniões das igrejas. A desordem pode levar a distrações e, consequentemente, a uma desconexão do propósito de adorar e o ensino. Ao promover a ideia de que a fé pode ser usada como um meio para obter riquezas ou sucesso pessoal, corre-se o risco de distorcer a verdadeira mensagem do Evangelho. A adoração e as reuniões devem refletir a santidade e a ordem de Deus, não apenas a emoção no momento. Portanto, é essencial que os praticantes do pentecostalismo reavariem suas práticas à luz das Escrituras, buscando um equilíbrio entre a experiência espiritual e a conformidade à palavra de Deus. O teísmo aberto apresenta uma visão controversa de Deus, sugerindo que ele não possui conhecimento do futuro e que a humanidade tem um papel ativo na moldagem do que está por vir. No entanto, essa perspectiva contradiz a doutrina cristã da onisciência de Deus. Em Isaías 46, versículo 9 a 10, Deus afirma: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Esse versículo destaca que Deus não apenas conhece o futuro, mas também o determinou desde o início. A visão do teísmo aberto pode parecer atrativa em sua tentativa de fazer Deus mais acessível e a humanidade mais proativa, mas ela ignora a soberania e a onisciência de Deus, que são fundamentais para a fé cristã. É essencial que reconheçamos a grandeza de Deus e seu controle sobre a história, para que possamos confiar plenamente em sua direção e propósito, sabendo que Ele está ciente de todas as coisas. A teologia da fé tem ganhado popularidade ao longo dos anos, especialmente em algumas denominações cristãs. Ela promove a ideia de que a fé é uma ferramenta que pode ser utilizada para alcançar bens materiais e prosperidade. No entanto, essa visão pode se desviar do verdadeiro propósito da fé. Em Tiago 4.3, encontramos um alerta importante. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Essa passagem deixa claro que a oração e a fé não devem ser usadas para satisfazer nossos desejos egoístas. A verdadeira fé deve estar alinhada com a vontade de Deus, buscando sua glória em vez de nossos interesses pessoais. Quando a fé é reduzida a um meio de adquirir riquezas, corremos o risco de transformar Deus em um gênio da lâmpada, ao invés de um Senhor soberano. Portanto, é essencial que os cristãos entendam que a fé deve ser usada para glorificar a Deus e para edificar a sua igreja, e não para buscar conforto material ou sucesso pessoal. A teologia narrativa é uma abordagem que considera a Bíblia principalmente como uma grande história, uma narrativa devocional, sem dar a devida importância
a proposições absolutas e a verdade objetiva contida nas Escrituras. No entanto, essa visão pode levar a uma interpretação distorcida da mensagem bíblica. Em 2 Timóteo 3,16 a 17, o apóstolo Paulo afirma: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Essa passagem nos lembra que a Escritura não é apenas uma coleção de histórias, mas um conjunto de verdades divinamente inspiradas que têm o poder de transformar vidas. Ao reduzir a Bíblia a uma mera narrativa, perdemos a profundidade e a seriedade das instruções que Deus nos deu. Portanto, é vital que reconheçamos a importância da Bíblia como uma verdade objetiva que nos guia em todos os aspectos da vida, em vez de uma simples narrativa que pode ser interpretada de várias maneiras. O agnosticismo, o ateísmo e o humanismo secular representam um conjunto de crenças que negam a existência de Deus e, portanto, não reconhecem a autoridade das Escrituras. Essas filosofias promovem a ideia de que não há um ser supremo que governe o universo, desconsiderando a natureza e o caráter de Deus. Em Salmos 14,1, encontramos a advertência: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Este versículo não apenas expõe a incredulidade como uma tolice, mas também aponta para a necessidade de se buscar a verdade divina. A rejeição de Deus não é apenas uma questão de fé, mas uma postura que ignora evidências da criação e da origem e da ordem que a Bíblia nos apresenta. A negação da existência de Deus é uma escolha que tem consequências profundas, não apenas espirituais, mas também éticas e sociais. Portanto, é vital que os cristãos estejam preparados para confrontar essas visões com amor e verdade, mostrando que a fé em Deus é racional e está alinhado com a realidade do mundo que nos cerca. À medida que concluímos nossa reflexão sobre os movimentos contemporâneos dentro do cristianismo, é importante reconhecer a necessidade de uma vigilância contínua sobre as doutrinas que abraçamos e as práticas que seguimos. Em um mundo onde a verdade absoluta é frequentemente questionada, os cristãos são chamados a retornar às Escrituras e avaliar todas as crenças à luz da palavra de Deus. A diversidade de interpretações dentro da fé cristã, seja no catolicismo, na ortodoxia ou no protestantismo, enriquece nossa compreensão do Evangelho, mas também pode apresentar riscos. Movimentos como o teísmo aberto e a teologia da fé, ao reinterpretarmos fundamentos da Escritura, podem nos levar a uma diluição dos princípios essenciais da nossa fé. Portanto, é nossa responsabilidade como seguidores de Cristo estudar a Bíblia, orar e buscar a sabedoria do Espírito Santo para discernir a verdade. Vamos nos comprometer a ser cristãos que se aprofundam na palavra e que investigam cada doutrina com discernimento e que permaneçam firmes na verdade do Evangelho. Que possamos ser luz e sal em um mundo que tanto precisa do amor e da verdade de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos enquanto continuamos a nossa jornada de fé. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nos reunimos diante de Ti com corações humildes e gratos. Agradecemos por Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos e verdade que nos guia. Pedimos que nos conceda sabedoria e discernimento para navegar pelos desafios e confusões deste mundo em um tempo onde a verdade é frequentemente distorcida. Ajuda-nos a permanecer firmes
em nossa fé e a defender as doutrinas que são centrais para o teu evangelho. Senhor, pedimos que nos ajude a examinar as correntes do pensamento que surgem ao nosso redor, especialmente aquelas que se apresentam como pró-cristianismo, mas que na verdade se afastam dos ensinamentos bíblicos. Dá-nos coragem para confrontar doutrinas que contradizem a tua palavra e a clareza para discernir entre o que é verdadeiro e o que é enganoso. Que possamos sempre nos lembrar do exemplo dos bereanos que investigaram as Escrituras para verificar a verdade. Que a nossa busca pela verdade nos leve a uma compreensão mais profunda de Ti e do Teu plano para a humanidade. Pedimos que a Tua graça nos capacite a ser luz em meio à escuridão e que as nossas vidas reflitam o amor de Cristo para aqueles que nos rodeiam. Em nome de Jesus Cristo. Amém.